Olá, eu vou mostrar para vocês algumas vantagens de se utilizar o suporte organizador desenvolvido pela New Vision, que vai modificar a forma de se finalizar as instalações de internet. Uma demonstraçãozinha então aqui do Fitbox FTTX, uma espécie de caixa de ajustes que vai servir para vocês organizarem melhor as instalações da internet. Vamos ver como é que isso funciona. Vamos entender melhor então como é que funciona. Hoje em dia uma instalação praticamente perfeita, ela é feita dessa forma. Você prende lá o INU lá na parede do cliente, né? Está presa lá na parede ou por parafusos ou por uma fita dupla face. Você prende da mesma forma o roteador, né? Parafusos novamente, furando a parede lá do cliente, né? Aqui você tem o cabo de rede que faz a ligação entre o conversor e o roteador. Aqui você tem as fontes então de alimentação que vão servir para vocês alimentarem tanto o roteador como a fonte de alimentação do conversor ótico. Pode ver que está até bem organizadinho aqui os cabos, né, pessoal? Então, uma instalação até muito bem feita pelo técnico, né? A fibra ótica saindo aqui da tomada e indo até lá o conversor, né? Aqui está então o conector da fibra, né? Um dos principais problemas que a gente enfrenta, que causam, no caso, atendimento, deslocamento técnico até a casa do cliente, né? Então você pode verificar que aqui tudo está exposto nesse exemplo, né? Todos os equipamentos aqui eles estão expostos para o cliente poder às vezes bater sem querer, quebrando aqui o conector ou o cabo da fibra, ou desconectando um cabo. Então muitos atendimentos são causados às vezes pelo próprio cliente, né? Às vezes ele sem querer aí acaba batendo no equipamento. Com o nosso organizador, olha a diferença, pessoal. Então veja bem, praticamente a mesma instalação, eu estou agora organizando ela com o nosso suporte. Então veja a diferença. Aqui eu utilizei, no caso na esquerda, utilizei uma imagem de uma instalação padrão hoje em dia, e aqui eu estou utilizando uma instalação, uma fotozinha de uma instalação feita com o nosso produto. Então aqui o cabinho indo lá atrás no conversor ótico, né? Os cabos das fontes de alimentação não aparecem mais, estão todos aqui atrás no espaço organizador, estão todos ali atrás, né? Aqui o cabinho da fibra indo lá então para o conversor está escondido praticamente aqui atrás, né? Tanto o conversor como o conector da fibra, então você não enxerga mais isso, né? Então veja a diferença da instalação. Então, uma instalação com profissionalismo e uma instalação que aqui na esquerda aqui que praticamente é o que é feito hoje, né, pessoal? Não tem muito que o técnico fazer melhor do que isso, né? Prendeu tudinho lá na parede, organizou bem, mas infelizmente isso tudo fica tudo aparente. Então esse tipo de instalação vai deixar de existir e agora nós vamos partir para uma nova era, a era da instalação organizada, utilizando o nosso produto. Então aqui sim você tem uma instalação perfeita. Vamos então demonstrar para vocês agora mais vantagens desse produto. Quando se produziu isso, quando se projetou esse suporte organizador, se levou em conta três coisas principais: a parte de organizar, a parte de se proteger e a parte de se padronizar as instalações. Quanto à parte da organização, vocês já viram na instalação anterior que fica tudo organizado. E, inclusive eu consigo visualizar os LEDs, tanto do roteador como os LEDs do conversor ótico. Então tudo mais organizado. Quanto à parte de proteção, pessoal, então eu consigo fazer o que? Proteger o conector da fibra, que é um dos principais problemas, como comentei, que gera deslocamento técnico. E também o conversor ótico, ele fica protegido ali atrás. Os cabos excedentes das fontes de alimentação e do cabo de rede excedente também, tudo fica organizado e protegido aqui atrás, nesse espaço organizador. Quanto à parte de padronização,
eu crio aqui então um padrão de instalação, onde o conversor óptico vai ali atrás, o roteador vai aqui na frente e os cabos excedentes ficam organizados nesse espaço organizador. Então eu acabo protegendo o conversor óptico, protegendo os cabos excedentes e também, claro, até mesmo o roteador que está aqui na frente, ele fica mais protegido e automaticamente protegendo os equipamentos que estão ali atrás. Vamos ver aqui também quanto à parte do tempo da instalação. Hoje o técnico ele perde muito tempo prendendo esses produtos lá na parede, enrolando os cabos, tudo isso ele perde muito tempo lá na finalização da instalação. E apesar de ele perder todo esse tempo, ainda ele não consegue dar qualidade nisso. E com esse nosso organizador, o tempo que antes levava alguns minutos aí para ser organizado, hoje ele vai cair drasticamente, pelo menos pela metade. Então hoje o técnico vai perder muito menos tempo utilizando esse produto, porque além de ficar mais bonito, é muito mais fácil, muito mais prático. Ele somente vai prender o suporte lá na parede e o restante ele vai só colocar ali dentro do organizador. Vai ficar perfeito. Vamos ver também aqui, pessoal, que com esse produto você praticamente vai reduzir a quase zero os atendimentos por problemas causados pelo cliente. Então aquele problema de quebra de conector, a desconexão de um cabo, que geram muito atendimento técnico, tanto do suporte remoto como deslocamentos técnicos até lá na casa do cliente, isso tudo você vai reduzir a quase zero, porque não vai mais ter esse tipo de problema. Com esse suporte organizador, como tudo fica mais organizado e mais protegido, você vai evitar que o cliente cause às vezes problemas sem querer, como a gente sabe que acontece muito. Também aqui, pessoal, eu vou mostrar para vocês uma outra coisa muito interessante. Quanto ao custo de um deslocamento técnico versus custo desse produto. Para vocês terem uma ideia, o custo desse produto, ele é tão pequeno, ele é irrisório perto do que um provedor gasta com atendimentos, que o custo de um deslocamento técnico, ele custa mais do que o dobro de um suporte organizador desse. Então veja bem quanta vantagem você tem. Além dele te proteger e evitar problemas, o custo dele é muito baixo. Então se eu tiver que fazer um deslocamento técnico, eu já gastei mais do que o dobro do que vale esse suporte. Então vale a pena investir, é um produto muito prático, muito barato e que vai resolver o teu problema. Quanto à parte de clientes satisfeitos, uma coisa bem interessante que a gente levantou antes de desenvolver esse produto. Quando a gente fez uma pesquisa com vários clientes, a gente chegou a um valor muito interessante, que o número de clientes satisfeitos com as instalações atuais, gira em torno de 10%. Veja bem, em torno de 10% dos clientes estão satisfeitos com a organização da instalação. Então é muito pouco, pessoal. O cliente não está satisfeito, apesar do técnico tentar se esforçar ao máximo, como eu comentei, mas ele não consegue deixar isso 100% organizado, porque vai ficar aparecendo os cabos, vai ficar expostos os equipamentos, né? Então é muito pouca gente que está satisfeita hoje em dia com a instalação. E utilizando o nosso produto, pessoal, praticamente 100% dos clientes que a gente utilizou esse nosso produto estão satisfeitos com a instalação, porque modificou muito. Ela ficou muito mais bonita esteticamente, os cabos não ficaram mais aparecendo, então, logicamente, levou à satisfação dos clientes. Como é que você faz para adquirir então esse produto, pessoal? Nós temos o nosso site, nós temos o nosso contato aqui telefônico e WhatsApp, também temos aqui a nossa fanpage, para vocês poderem entrar em contato, tirarem mais dúvidas a respeito, verem vídeos de como é que você faz as instalações, uma instalação na prática utilizando esse nosso produto.
entre em contato conosco que vamos ter o maior prazer em atendê-lo e demonstrar essa novidade incrível que vai modificar a forma de se fazer instalações de internet. Obrigado aí a todos.